quinta-feira, a 104 FM abre a sala de visitas para receber convidados e discutir temas relevantes para a comunidade. A 104 FM apresenta Sala de Visitas. Entre, fique à vontade. Você é de casa. Isabelle, a partir de agora é contigo. Deixa comigo, Cassiano, e nós vamos falar sobre o impeachment. Na tarde de ontem, foi definido por 61 votos a 20 o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Esse julgamento foi realizado após o Senado e a Câmara se posicionarem a favor da votação. Os juristas atacam as chamadas pedaladas fiscais, uma prática atribuída ao governo de atrasar repasses a bancos públicos a fim de cumprir as metas parciais da previsão orçamentária, o que atentaria contra a probidade de administração e contra a lei orçamentária. Também dizem que houve a edição de 6 decretos para abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional. A denúncia diz que houve crime de responsabilidade, uma das hipóteses em que um presidente pode ser impedido de continuar exercendo seu mandato. O primeiro parecer foi aprovado na Comissão Especial da Câmara em 11 de abril de 2016 por 38 votos a 27. A autorização para a abertura do processo foi dada em 2 de dezembro de 2015 pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Em 12 de maio, o Senado decidiu afastar Dilma e Temer assumiu a presidência interinamente. Desde então, o processo passou a ser conduzido pelo presidente do Supremo. Quem vai falar com a gente é o especialista político Geraldo Sena. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Isabelle. Geraldo, o que esse dia 31 de agosto representa para a história política do Brasil? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de esclarecer uma situação muito interessante, que poucas pessoas sabem realmente o significado de impeachment. O que é um impeachment? O impeachment é um instrumento revocatório de mandato. O que isso significa? Os mandatos são periódicos, são temporais. De 4 em 4 anos a gente elege uma pessoa, passa para ele um mandato, por isso, uma autorização para ele nos governar. E esse instrumento é uma forma de revogação desse mandato, ou seja, nós não estamos satisfeitos mais com essa pessoa, vamos revogar esse mandato. É um instrumento, muito interessante. Nas democracias mais desenvolvidas do mundo existe esse instrumento. O que basicamente aconteceu? A presidente Dilma, que foi eleita legitimamente pelo voto, ou seja, recebeu um mandato, uma autorização da população, o mandato dela foi revogado, ou seja, ela foi destituída do cargo de presidente. Então este é o processo de impeachment. Quem é que tem poder para fazer isso? É o legislativo. Ele inicia na Câmara dos Deputados, e nós tivemos esse processo todo, tramitando aí desde o início do ano. Ele inicia na Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados aceita a denúncia, aceita o processo, e repassa isso para o Senado funcionar como órgão julgador. É um processo político? Sim, é um processo político, mas nesse momento o Senado faz um papel de juiz, de julgador. Então esse é a questão do impeachment. É um momento importante por várias razões. Uma crise política, porque infelizmente nós temos que falar isso, a presidente Dilma, ela perdeu o controle do gerenciamento político do mandato dela. Ela perdeu esse controle, porque a política, a gente sabe que é a arte de convivência, e em algum momento ela se perdeu nessa convivência com o Congresso Nacional, e resultou nesse processo. Pode perguntar, mas o que tem a ver a questão de crime com o político? É porque para dar encaminhamento a um processo de impeachment é preciso que haja pelo menos indícios de crime. Não é um crime comum, como a gente costuma ver na rua, entendeu? Um assassinato, um roubo, mas é uma espécie de crime, que atenta contra a lei orçamentária, contra o orçamento em si. Foi esse o motivo dela ter sido processada e julgada.
E agora, né, muito se diz, e agora? Quais as perspectivas políticas para esse governo Temer desses 2 anos? É outra situação que vai depender da composição política agora do novo presidente, né? Vai depender como ele vai agir para compor essas forças. Nós sabemos que antes, com a presidenta Dilma, o Congresso, a presidenta tinha maioria, porque a bancada dos partidos aliados, né, juntamente com o PMDB, é a maior bancada, né, a bancada de maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. Agora, com essa nova organização política, né, nova que eu digo assim, porque sai uma presidenta eleita, que era efetiva, entra o vice, né, e ele vai ter que começar, né, a sua caminhada fazendo essa composição de forças, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, né. Isso é interessante, isso é importante, porque os projetos de interesse da nação são votados, né, as leis são votadas pelo Legislativo, né. Então, se ele não tiver essa capacidade de aglutinar essas forças, também ele vai ter problemas, né? Falando em ter problemas, com o impedimento da Dilma, ele pode também ser investigado? Pode ocorrer um novo impeachment? Isso é interessante, que tem até havia, né, até uma discussão se ele poderia assumir ou não, né? Porque ele não foi eleito por votos diretamente e tal, mas isso aí é uma discussão em tese, né? O que nós temos hoje colocado é que o cargo de presidente efetivo está vago, ou seja, vagou porque ela foi destituída, e quando há vacância do cargo de presidente, quem assume é o vice-presidente e ele se transforma em efetivo. Ou seja, hoje o cargo de presidente está ocupado e o de vice-presidente está vago, tá? Mas ele vai, com todas as prerrogativas, assumir a presidência. Aliás, já assumiu, né? Já tomou posse ontem imediatamente. Ele vai exercer a presidência com todas as prerrogativas, como se efetivo fosse. Com todo o poder absoluto. Com todos os poderes que o cargo, né, requer. E quando ele estava interino, ele não tinha todo esse poder absoluto, até antes do impeachment de ontem? Determinadas situações, no caso dessa interinidade, ele se resguardou, né, de tomar uma posição, de tomar uma decisão, exatamente por isso, né, de repente com temor de ser questionado ou de, né, alguma coisa, né, nesse sentido, porque interinamente, né, ele está ali temporariamente, né, os atos que ele toma, é claro que tem força, tem vigor, mas em determinadas situações um pé atrás, né, um pouco de prudência para não exacerbar essa competência. E como fica o cargo agora de vice-presidente nesses próximos 2 anos? Muito interessante, fica vago. Vago, ninguém assume. Vago, ninguém assume. Um suposto vice é o presidente da Câmara ou do Senado? Não existe uma ética para isso. Não, existe a regra, né? Existe a regra. Como é que é a linha de sucessória, se é que poderia dizer se assim. É que pode dizer sucessória, mas de hierarquia. Substituição, vamos dizer assim, de substituição. Primeiro o presidente, né, se ele for impedido, né, falecer ou alguma coisa assim, o cargo, né, é declarado vago. Assume o vice-presidente, que é na linha sucessória, é o vice-presidente, né? Se não vagar o cargo, se for um temporário, né, igual pode acontecer do presidente e o vice-presidente viajar para o exterior, quem é que assume a presidência nesse caso aí? O vice-presidente e o presidente ainda estão no poder, ainda são os titulares do mandato, mas viajaram, foram representar o Brasil em outros países. Aí o presidente da Câmara, né, assume interinamente como presidente, nesse caso. No caso de vacância da vice-presidência, né, o vice-presidente da Câmara, né, ele, teoricamente, deveria assumir a presidência.
Mas não é assim, ele só assume em caso de substituição. Tá? Então o cargo de vice-presidente está vago, né? Se o Michel Temer, por uma coincidência dessa do destino aí, vier a ser impedido ou não puder mais assumir por uma questão de doença, sei lá, alguma coisa assim, né? Vai haver nova eleição. Só que aí a gente precisa de remeter para a Constituição Federal, como é que é essa eleição, né? Os 2 primeiros anos de mandato, faz-se a eleição normal, né? Com a população. Quando ultrapassar esses 2 anos, aí tem que ser eleição direta, né? Indireta, aliás, né? Ô, Geraldo, até interrompendo aqui a Isabel, posso, né, Isabel? Já interrompi mesmo. O que o povo realmente gostaria de saber é se o Brasil recupera a credibilidade política no cenário internacional. Isso, o que nós... Há o que se comemorar em meio a tudo isso, é um momento ainda de tensão que o brasileiro vive nessa transição toda? Não, isso aí sem dúvida, porque a soberania é um dos pontos básicos do direito internacional. O que é a soberania? Cada país ele tem autonomia interna para tomar as decisões da forma que quiser, claro que tem, não desrespeitando os direitos humanos, aquela coisa toda. Mas numa situação dessa, o Brasil continua sendo respeitado internacionalmente sem problema nenhum, né? Não houve, o que eu costumo dizer é o seguinte: essa história de golpe ficou muito desgastada porque não houve uma ruptura institucional. Não houve uma ruptura institucional. Porque golpe é ato de Estado. Quando se rompe com a estrutura, né? Muda o regime, muda tudo. Não houve essa ruptura. Por que não houve essa ruptura? Porque a linha de sucessão foi respeitada, né? O presidente agora, né, Michel Temer, foi eleito juntamente com a Dilma. Ele não teve votos individualmente, que é outra coisa que nós poderíamos debater aqui também, que é a questão do vice, né? Mas num outro momento. Mas de qualquer maneira, na esfera política, né, isso aí é respeitado internacionalmente. Sem dúvida nenhuma. Foi respeitado a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, né? Todo meio de prova cabível aí foi respeitado. Quer dizer, né? Em momento algum o país correu o risco de uma intervenção internacional, nada? Não. Aliás, isso aí é descartado, porque pelo princípio da soberania, né? Nenhum país pode vir aqui, quer dizer, isso em tese, tá? Porque os Estados Unidos foi lá, invadiu o Iraque. Isso. Bom, isso aí mas é um momento, né, deles lá, mas aqui não, acho que o clima não. E o golpe de Estado naturalmente costuma dar margem para essas coisas, né? Exatamente, costuma dar margem para isso. Agora, o cenário dividiu, né, em 2 votações. A primeira que foi aprovar o afastamento definitivo da Dilma. No entanto, na segunda votação, realizada nesse julgamento, os senadores rejeitaram puni-la com a inabilitação para funções públicas. O que isso significa? Isso aí está previsto na lei do impeachment, mas a Constituição Federal, ela deixa uma margem de dúvida, né? Que a Constituição Federal, ela diz que o impeachment proporciona a perda do mandato, vírgula, com inabilitação, vírgula, por 8 anos. Então, está entre vírgulas essas expressões na Constituição Federal, né? Nós podemos interpretar que é automático, perde o mandato e automaticamente, né, está inabilitado. Essa que é a questão, porque a lei fala o seguinte: primeiro fará uma pergunta, o presidente do Senado fará uma pergunta com uma fórmula que já existe na lei, né? Fulano ou fulano de tal, né, cometeu crime, né, até a descrição, né, cometeu a acusada os crimes de responsabilidade correspondentes à tomada de empréstimo, tal. Então tem essa fórmula.
Aí os senadores vão dizer sim ou não. Não pode ter margem para dúvida. Sim, é sim ou não. Não, exatamente. Sim ou não? Sim, cometeu. Bom, não cometeu. Se não cometeu, desface tudo e ela volta normalmente, né? Ela voltaria imediatamente ao cargo, não, porque não é não. No caso da resposta afirmativa, ou seja, ela cometeu o crime, né? Isso implica o quê? Isso implica destituição do cargo. Aí o presidente do Senado deve voltar com outra pergunta, né? Em caso afirmativo, ela está inabilitada para o exercício de função pública, sim ou não? Foi o que aconteceu. Foi levantada uma questão de ordem, né? E essa questão de ordem, então, separou essas duas perguntas, né? Isso foi ontem, foi decidido lá naquele momento, poucos minutos antes. Então foram separadas essas duas questões, né? A primeira pergunta é se ela cometeu o crime e deve ser afastada, perdeu o mandato. Sim. A segunda pergunta, ela está inabilitada? Aí a maioria disse que não. Né? Se ela já foi punida, eu entendo assim, né? Isso aí é interpretação minha, né? Como no nosso ordenamento jurídico não existe uma pena, né, uma condenação, né, duas condenações para um mesmo evento, né, eu estou entendendo assim, né, eles então resolveram, já foi punida com a cassação, já foi destituída, então não vamos apená-la novamente com a inabilitação, tá? Mas o que realmente aconteceu foi isso. Ou a inelegibilidade por um tempo determinado, né? Que seria uma outra punição. Não é nem inelegibilidade, porque essa aqui é mais grave. Mais grave. É inabilitação para qualquer função. Para qualquer função. Para qualquer função. Né? Durante 8 anos. Né? Durante 8 anos, porque não é ad eterno, né? Não é eternamente. Não é. O que isso significa? Né? Como, eu não sei se foi o Lewandowski mesmo que falou, foi um deles que disse assim, até servente numa cantina de escola ela não pode, né? Nenhum tipo de função pública. Nenhum tipo de função pública, né? Muito menos as eletivas, né? Então esse aqui, né, é mais grave do que a inelegibilidade, porque a inelegibilidade é só para cargos eleitorais, né? Esse caso aqui de inabilitação é mais grave, é mais profundo. Nesse caso a Dilma pode fazer concursos, se candidatar novamente, né? Porque isso não, essa inabilitação não aconteceu. Não aconteceu. Isso, a segunda votação deu margem para isso, então. Ela habilitou a Dilma nessa questão. Exatamente. Ela está destituída do cargo, não é mais presidente, foi revogado o mandato dela, mas ela não foi inabilitada para exercício de função. E pode ser candidata em 2018, para o ouvinte entender. Pode. Vai que. Agora, para finalizar, alguns dias atrás ela afirmou que se o impeachment fosse aprovado, ela iria recorrer ao STF. Como isso ocorre? Qualquer cidadão que se sinta prejudicado em algum momento, ele pode recorrer à justiça. Isso aí está na Constituição, é um princípio básico. Se você se sentir injustiçado com alguma situação, você pode recorrer ao judiciário. Porque o judiciário está lá para decidir essas questões e resolver o problema, né? Tanto quanto no STF, como aqui, né, nós aqui na cidade temos o judiciário aí. Você se sentiu prejudicado, ofendido, alguma coisa assim, você pode buscar o judiciário para resolver essa situação. No caso dela também, ela pode buscar o STF, isso é um direito constitucional que ninguém pode impedir. Eu não sei o que ela vai arguir, né? Ou se algum partido também, o próprio PT, vai arguir. A gente precisa aguardar o desenrolar da situação. Mas o fato é que a sessão de julgamento, né, ocorreu, ela foi julgada, né, foi processada, foi julgada e foi sentenciada. Foram cerca de 9 meses, né, durante todo esse processo. Ela pode recorrer, mas também não significa que vá dar certo para ela voltar à presidência. Exatamente, a gente tem que ver qual ponto que vai ser questionado e o entendimento do Supremo Tribunal Federal nesse caso,
Né? Olha, Nós precisamos aguardar. É tão interessante quando nós estamos falando aqui, discutindo quem seria o sucessor do Temer. O senhor já respondeu aqui. O G1 traz: Rodrigo Maia será o presidente interino na viagem do Temer. Ele já tinha uma viagem agendada, né? Ele viajou logo ontem. Isso. Também. Então o Rodrigo Maia hoje está como interino. Isso. Presidente Sim, da República. nesse caso de substituição temporária, tudo bem. Mas se houver vacância do cargo agora de presidente, é que ele não pode ser o presidente. Eu trouxe só para ilustrar a sua resposta lúcida nessa questão. Isso aí, interinamente, numa viagem. Mas se houver, por exemplo, o impeachment do Temer, doença ou morte, novas eleições diretas ou indiretas. Ou indiretas, isso. É um assunto grande, viu, Cassiano? Mas nosso tempo está acabando. E muito empolgante, viu? Eu aprendi falar. muito hoje aqui, tá? Eu confesso que sim. Vamos fazer, quem sabe, uma segunda parte, terceira parte, porque o assunto também é longo. Nós recebemos hoje Geraldo Sena, especialista político. O Sena, nesse caso, Cassiano, não é coincidência, viu? Não, nesse caso aqui, não, gente. Não é coincidência, não. Há 20 quantos anos? Há 24 anos é meu tio. Anos, é tio da Isabelle, mas um especialista nesta área, no qual nós trouxemos aqui muito lúcido para abrir a nossa mente. Se nós entendemos, eu tenho certeza que o povo do lado de lá também entendeu bastante. Obrigado. E agradecemos Geraldo Sena, ou também conhecido na família como Tio Gera. Obrigada, Geraldo. Eu é que agradeço e estou aí às ordens, à disposição de vocês. Nós vamos ter um processo eleitoral agora, se vocês quiserem conversar sobre isso, também nós estamos aí à disposição. O assunto é grande demais. Com certeza vai ter outra oportunidade. E o Sala de Visitas, Cassiano, fica por aqui e volta semana que vem. Aquele abraço. Você ouviu Sala de Visitas, na 104 FM.